Muito obrigada, né, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. E o tema é um desafio, né? Falei com a Amanda, adoro subir em palco para tomar pedrada, porque a hora que a gente vai conversar de algumas coisas, a gente tem que estar preparado, né? Então, assuntos recentes, assuntos polêmicos e coisas às vezes que as pessoas elas não se comprometem em transmitir de forma que todos entendam. Eu acho que isso é uma falha. A gente começa a brincar com essa sopa de letrinhas, que ele mesmo se confundiu lá, um E, um S, um G, um QA, um QC, e que beleza, uma sopa de letrinhas, e a gente faz uma pose de conteúdo, fala sobre o assunto, ninguém nos compreende. Aí nós viramos vítimas, né? A mineração, ela não tem um lugar de destaque que ela mereceria. Tá bom, então vamos conversar, né, com uma forma que todos entendam o que é mineração, o que é ESG, o que é governança, né? Então, muito bem dito no início do painel, existe um grande desafio de educação, né? Nós, desde criança, comentando, eu tenho 2 filhas pequenas, eu tenho uma de 10 e outra de 8, e elas aprendem na aula de matemática, matemática, na aula de português, português, na aula de física, física, só que, infelizmente, o mundo não é assim, né? A matemática não fica na matemática, o português não fica no português e a física não fica só na física. A gente vai para a faculdade, é a mesma coisa. E a gente vai para o mercado de trabalho, é a mesma coisa. Então, é o geólogo que fala geologuês, o engenheiro que fala geologuês, o advogado advoguês, e assim vai. E ninguém fala para a maioria e não se comunicam entre as partes. Então, eu mudei um pouquinho o tema, né? Não que eu não vá abordar o que a gente combinou, mas eu vou focar um pouco mais no Gzinho. Vou começar pelo chapéu executivo aí, né, a área de governança, e falar de governança corporativa para recursos e reservas. Porque quando a gente fala de mineração, o principal ativo da empresa, o executivo que nós estamos conversando, é o bem mineral. Ou seja, se não tem pedrinha, não adianta ter dinheiro, não adianta ter frota, não adianta estar tudo, não adianta, nem tem floresta, tudo bem, mas também não tem minério. Então, é o subsolo que vai reger isso tudo, tá bem? Bom, vamos lá. Nossa, não precisa, já fizeram uma apresentação gigantesca de mim. A única coisa que eu gostaria de acrescentar é que eu sou uma entusiasta da educação, então eu tenho uma empresa de treinamento recém-fundada que chama Academia da Mineração, que, inclusive, é uma das missões a divulgação de conhecimento, né, de diversas áreas da mineração para a sociedade. Então, eu falo para todo mundo assim, eu quero que minha filha, a hora que a amiguinha dela fale, nossa, minha mãe é médica, cirurgia. Mas a minha é geóloga. Então, desculpa. Não ia ter bisturi, né? Não ia ter peças, ortopedista. Né? Minha mãe é ortopedista. Você fez isso? Pois é. O aço, né? O tungstênio, a tantalita, tudo que está aí que o ortopedista está usando, se não tivesse minha mãe, também não tinha. Dentista. Então, é isso que eu quero, né? É isso que eu espero. E é o que ele falou no início, extrativista, sim. Alguém consegue usar ferro e devolver? A gente faz isso? A gente faz o buraco e depois tampa? Não, a gente faz buraco. A professora Adriana Solé, quando foi entender sobre governança corporativa, ela só me chama de tatuzinho. Geólogo é tatuzinho. É isso mesmo, nós somos tatuzinhos. Porque todo mundo precisa de calcário, de cimento, de vidro, de carro, de celular, de energia sustentável. Então, nós estamos falando de fontes aumentadas de mineração, que é justamente essa primeira provocação, né? Que é uma pergunta sobre cenário. Nossa, adoro, né? Falar sobre cenários, simulações, de onde viemos, onde estamos, para onde vamos, né? A brincadeira da bola de cristal, ela realmente é entusiasta. Mas o cenário é o seguinte: alguém tem alguma dúvida que o setor mineral ele é fundamental? Alguém aqui imagina a gente tomando água em casca de coco? A gente sentado sem cimento, sem aço na sustentação? Alguém imagina esse tipo de vida hoje em dia? A mineração ela não é importante só hoje. A mineração ela define as fases da humanidade. A gente veio conversando sobre mineração desde sempre. Hoje,
Nós estamos vivendo a era do aço. Então, qual é a era que nós estamos vivendo? É o aço. É isso que nós temos para agora. Então, tá bom. Então, acho que é fundamental, é fundamental. Ninguém vai criticar. Mas ninguém aqui vai criticar, né? Qual que é o buraco aí, hein, gente? Qual que é o hiato? Por que, se a gente sair na rua e parar 10 pessoas e falar sobre mineração, 8 vão falar assim, seus fazedores de buraco, destruidor do meio ambiente. E vai fazer um vídeo com o celular na mão, que deve ter lá, sei lá, metade da tabela periódica dentro do celular. Mas ele vai falar mal de mineração. Então, eu acho que é esse tipo de pergunta que a gente tem que começar a se fazer. Qual é o problema? Porque se todo mundo quer, se é preciso, e só tende a crescer, porque só tende a crescer. Quando a gente fala sobre energia limpa, a gente só está falando de fontes aumentadas de mineração. Quando eu falo de células fotovoltaicas, não, aquela coisaiada toda, a gente está falando de cada vez mais sílica, a gente está falando de cada vez mais elementos que vão melhorar esses processos. Então, do ponto de vista de cenário, eu não preciso ser uma mágica, né? Ai, nossa, de onde que ela tirou isso? É óbvio. Mas o óbvio, ele é óbvio 30 segundos depois que alguém fala. Então, eu acho que uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é começar a falar o óbvio. Se a gente não fala, a gente supõe que a pessoa já sabe, e aí a gente fica, né, nessa festa para poucos, falando sobre conceitos elitizados e dizendo que a mineração não é bem vista. Então, eu acho que as primeiras perguntas são essas. Acho que ninguém tem dúvida de que o setor mineral ele é fundamental e que ele só tende a crescer. Então, ótimo. Então, é óbvio que faz sentido que a gente vai conversar até aqui, né? Porque se não fosse, a gente podia conversar de outro assunto, né? Vamos falar sobre suculentas, que cada folhinha que você arranca nasce um tanto, porque esse é o futuro. Não, não é. Vamos continuar falando sobre mineração. Ok, eu não sei para onde eu aponto para trocar. Obrigada. Não está trocando. Agora trocou. Alguém trocou para mim, então. Aí. Então tá, então vamos lá. Agora uma pergunta boba, né? Mas voltando ao óbvio, ele tem que ser dito. A gente sabe que é importante, que precisa. E aí, o que aconteceria se ao invés do lítio, a Tesla ela precisasse de alface nas baterias? Ia ter uma corrida pelo lítio? Não. Essas rochas que a gente está super ansioso hoje pesquisando, esses pegmatitos, esses podumênios, isso aí já estava lá, gente. As regiões elas já eram conhecidas. Por que agora a gente está falando tanto sobre isso? Que a necessidade é a mãe de todas as coisas, né? Então agora a gente precisa. Ok, então se a gente precisa, quem manda nisso tudo que a gente está discutindo aqui é uma coisa que chama mercado. Se a gente precisasse de alface para as baterias, a gente não ia estar discutindo o lítio. Então, é uma grande necessidade. E a gente está vivendo um cenário de tão grande necessidade, de uma demanda tão grande, que a gente está vendo as empresas, a gente está vendo grandes empresários do setor de tecnologia criarem empresas de pesquisa mineral. Eles vão fazer, opa, peraí, vocês acham que eles são bonzinhos? Me devolve seu iPhone para eu reciclar, que eu vou te dar um desconto. Não. O que tem lá é caro, é difícil de achar, é raro, e eles não estão encontrando mais. Então, isso é economia real. A gente está falando de uma coisa viva. O mercado está dizendo, eu preciso. Então, se alguém tem alguma dúvida que mineração é importante, que vale a pena, que dá retorno, que a gente tem que investir nisso, seja do ponto de vista de governança empresarial ou de Estado, eu acho que o mercado está dizendo que não tem dúvida sobre isso. Ok? Ai, meu Deus. Pagando. Ai. O que nos leva à próxima questão. Se estamos aqui reunidos para discutir quais são os desafios do setor, pensando em ESG, em sustentabilidade, quais seriam esses desafios? Ai, meu Deus, ficou desformatado. Aquele primeiro que está ali. E aí, gente, óbvio, existem vários estudos que provavelmente todos vocês acompanham. Os estudos da Ernst Young, inclusive em parceria com o IBRAM, os principais riscos e oportunidades na mineração. Existem diversos estudos que apontam
anualmente, fazem análise de mercado. Quais são esses riscos? Okay? A gente teria que ficar aqui semanas discutindo, se fosse para falar de cada um. Eu coloquei alguns que me parecem óbvios de serem discutidos, mas como óbvio é óbvio. Vamos lá, dados. Você sem dado é uma pessoa qualquer com uma opinião. Então, a primeira coisa que a gente tem que discutir é dados. Um dos principais desafios no nosso setor é dado e informação. Você só tem conhecimento se você tem dados. Então, começa por aí. Mudar a imagem do setor. Eu acho que todo mundo está falando isso, né? Todo mundo se incomoda com isso. Ok, né? Só que acho que a gente está na hora de meio que virar a página. A gente já mapeou. Tem que mudar. Ok, o que a gente vai fazer? Então, o que está sendo discutido sobre essa questão de imagem do setor? Transformar o relacionamento com os principais stakeholders, atender às novas expectativas dos acionistas, prever o comportamento de commodities no futuro, educação. Eu comecei falando que a gente aprende tudo setorizado. Não falta tecnologia. Por que a mineração ela não é 4.0? Porque não tem tecnologia? Tem tanta tecnologia que as pessoas não sabem nem usar. Os gestores eles não estão nem preparados a trabalhar com essas tecnologias. Olha o que a gente está vendo aí nessa parte de monitoramento, né? Essas tecnologias voltadas ao monitoramento de barragem, sensores automáticos. Ok. E a educação? E a gestão? Uma coisa é acionar um alarme, uma coisa é ter a tecnologia, outra coisa é quem são as pessoas. Elas estão preparadas para essa tecnologia? Tem tantos desafios que a gente vai sempre acabar caindo sobre educação, como muito bem dito, né, no início do painel. Mas tá bom, eu vou resumir isso. Agora tem que voltar para o SG, né? Senão fico falando aqui sem parar. Então, para sobreviver a um cenário com tantos desafios, o que a gente precisa? A gente precisa de um realinhamento do sistema de governança. É isso que a gente precisa. E aí, ótimo, né? Olha lá, acabei de falar, a gente fica falando de palavras que, às vezes, não são todas as pessoas que entendem. Então, vamos começar pelo G. Antes da gente discutir ISG, o que é governança? A gente fala muito em governança. O que é isso? Na verdade, a governança ela é um sistema, ela é uma regra do jogo que vai dizer como a empresa e os envolvidos na empresa vão agir. É um chapéu maior. Então, num sistema de governança, a governança ela dá a regra do jogo empresarial, juntando os acionistas, os interessados, o comitê, quem são todos os envolvidos, porque tem vários papéis num sistema de governança. E aí a gente está falando, gente, eu quando comecei a entender governança corporativa, eu já trabalhava há muitos anos, eu já era QP de recursos, né, que é uma coisa que eu atuo assinando relatório para as bolsas, né, bolsa da Austrália e tal. E aí, quando eu aprendi o que era governança, eu falei assim, nossa, o técnico é como se a gente ficasse no porão fazendo festa, gritando e ninguém estivesse ouvindo. Porque o sistema de governança é alta cúpula, é executivo, são as pessoas que tomam decisões. E aí começa um dos problemas, e vamos guardar isso. Por que o ISG é um desafio? Porque existe uma diferença entre ter ISG e ser ISG. E se o ISG está sendo discutido em cúpula, em executivo, você está dizendo de um selo, você não está falando de uma execução. E a gente fala isso mais para frente. Então tá. Então essa governança é essa regra do jogo. A governança, a gente pode conversar dela, entender o que é governança, usando 8 P's. Propriedade, princípio, propósito, papéis, poder, prática, pessoas e perenidade. Não consigo falar de todos os P's com vocês, então eu vou focar em 2 P's muito importantes para a nossa discussão, começando por propriedade. Por que faz tanto sentido essa discussão que nós estamos tendo, envolvendo setor, Estado, falando sobre pessoas? Porque a gente tem uma particularidade, né? Eu falei que o principal ativo da mineração é o bem mineral. O mercado diz, eu quero lítio. Ok, qual que é o ativo? É o pegmatito lá. Ok? Só que é diferente de uma fábrica de leite, né? Que o maquinário está lá, as vacas te pertencem. No nosso caso, a propriedade, que é o primeiro
P da governança corporativa, para entender essa execução, essa propriedade, ela é uma propriedade dividida. Ela é uma propriedade que ela é da União, né, porque o subsolo pertence à União, só que ela é o principal ativo da empresa, então a gente já está misturando duas coisas aí, e a gente tem o superficiário envolvido. Então, a gente criou, logo no primeiro P da governança, uma divisão na propriedade. E o que a governança corporativa diz? Que eu tenho que dar o maior retorno a longo prazo para todos os envolvidos. Então, a governança não diz que eu tenho que dar o maior retorno financeiro a longo prazo só para a empresa. Ela diz que eu tenho que dar o melhor retorno para todos os envolvidos. E aí eu estou falando de acionistas, governo e sociedade. É por isso que faz tanto sentido a gente fazer uma análise de um projeto e falar, olha, se eu for por essa rota, eu tenho 50% de recuperação. Se eu for por essa rota, eu tenho 80% de recuperação. Uma coisa significa dizer, eu estou jogando 30% do material fora. 30% de um material que eu, como empresa, não me pertence unicamente. Então, a gente começa a entrar numa governança empresarial, logo no primeiro P de propriedade, que vai envolver vários conflitos. Beleza, nessa linha de raciocínio nós temos aqui para uma construção de um fio condutor, vamos, né, vou entregar o social, o ambiental e as rastreabilidades a quem de direito, vou ficar aqui na governança. Se eu tenho, né, que ter esses envolvimentos, eu preciso ter uma sustentabilidade do negócio. E não confundam sustentabilidade com questões ambientais. Estou falando de ser sustentável, de ser perene. Eu estou falando ali de um outro P no negócio. Quando eu falo em sustentabilidade de uma empresa, eu não estou falando de fatores ambientais. Estou falando dessa empresa, ela tem que dar retorno financeiro. Eu tenho que conseguir executar aquilo, juntando isso tudo, mas de forma que isso dê dinheiro. A gente não vai montar uma coisa se não dá dinheiro. E aí volta a questão que o principal ativo é a pedra, né? Então, tá bom, a gente já entendeu o G. Por que eu comecei pelo G? Porque é chapéu, é ele que manda. Se não está na diretriz da empresa, se não está no interesse da empresa, se não está no interesse do governo, se não está no interesse de todos os envolvidos, que o S e o E aconteça, vai ficar dando murro em ponta de faca. Não, mas Marcela, é painel internacional. Ninguém foge mais disso. Verdade. Tem um ditado antigo que diz que se não é pelo amor, é pela dor. Mas continua dizendo que quem manda tem que querer que isso aconteça. E tem que saber que forma isso acontece, de forma a dar retorno, né? Então, isso está diretamente relacionado ao conceito de investimento. Tem que ter um equilíbrio entre aspecto ambiental, social, de governança. É isso que a gente está conversando sobre ESG. Bom, e aí, a grosso modo, né, gente? Vamos falar o português claro. Tá bom, a empresa tem que querer, é painel internacional, mas alguém vai fugir hoje em dia de ambiental, de ter uma preservação? Alguém já comprou terreno na Lua, em Marte, no Sol? Aprendeu a respirar no fundo do mar? Apesar que a gente pode entrar também em questões ambientais, não ambiente marinho, mas... Não. Então, é o planeta, é ecossistema, é o nosso ecossistema. Não tem como fugir disso. A gente precisa do bem mineral, mas a gente precisa fazer isso de uma forma que também... É aquela história desses universos apocalípticos, né? Adoro o filme que aparece, às vezes, um monte de dólar, assim, só que, tipo, cara, o que é isso? Ah, não sei, é papel. Por quê? Porque é apocalíptico, acabou, não tem sentido mais discutir aquilo. A gente fica falando de dinheiro, diz, beleza, enquanto faz sentido. A hora que não tiver água, que não tiver oxigênio, ok. Então, a gente não tem mais onde fugir, não tem para onde fugir, a gente tem que discutir. Então, o problema existe, agora, beleza, arregaça a manga e vamos para frente, vamos para a solução. A questão do fator social, ele é muito impactante na questão da perenidade do empreendimento. Então, a gente sabe que lá o pezinho, né, de ser sustentável e ter todos envolvidos, e volta a questão do marketing, né? Então, o S ele entra aí com muita força. Então, se a sociedade está envolvida, se todo mundo tem que querer, a gente tem que fazer com que as pessoas entendam que na pasta de dente tem mineração. Gente, ontem eu tomei um banho gelado.
que saudade do chuveiro quentinho, com fio de cobre, entendeu? Com muita mica lá dentro. Olha lá, a Amanda rindo. Ela me colocou num chuveiro que não era elétrico. E ela falou assim, não, aqui é calor. Me deu um banho gelado. Que saudade da mineração, entendeu? É isso que a sociedade tem que entender. É só a gente dar banho de água gelada em todo mundo. Aí vai todo mundo querer mineração. Então, a longo prazo, a gente não tem de onde fugir. E agora, finalizando, né, para deixar o gancho para os meus colegas, eu acho que... qual é o cenário da mineração no Brasil quando a gente fala de ESG? E aqui eu queria colocar algumas palavras-chave. As pequenas empresas, e eu estou falando de tanto mineradoras quanto empresas de pesquisa mineral, a maioria são pequenas empresas. Então, gente, obviamente, a hora que a gente chega numa grande empresa, numa Vale, na Anglo, as pessoas elas estão mais do que capacitadas no time executivo para discutir ESG. Mas e a maioria das pessoas que fazem mineração no Brasil? Será que elas sabem o que é essa sopa de letrinha? O que significa isso? Qual que é o impacto disso para o negócio? Qual que é a vantagem disso para o negócio? Então, a gente já recai, eu acho que sobre a primeira questão que a gente tem que discutir é como falar com quem é maioria nesse setor no Brasil. Porque essa conversa aqui a gente não precisa ter com o pessoal executivo da Vale, a gente precisa ter com quem ainda não entendeu isso e ainda não fez sentido isso para eles, mas fez sentido para a gente, né, na construção. Numa pirâmide organizacional, e aí volta a diferença entre ter ESG e ser ESG, quem é maioria? É CEO? É conselho? Não, a maioria é operação. Então, uma empresa que tem um selo ESG, os mecânicos, área de mecânica, estou de costas para você o tempo todo, desculpa, compreende que se eles fazem as manutenções preventivas nos equipamentos, eles vão ter uma menor incidência de monóxido de carbono? A empresa é ESG? Ou seja, todo mundo que está na empresa tem consciência do impacto individual que cada um causa? Porque quando a gente fala de ESG, só vai ser ESG quando todas as pessoas, e a maioria das pessoas que executam, elas tiverem educação suficiente para entender o que é, como impacta e como elas melhoram esse processo. Acho que essa é a principal questão para deixar o gancho aí para o seu social. Da questão do cenário mineração, né, ainda, se eu pensar em dados, governança de Estado e governança de recursos e reservas, acho que a maior fragilidade de todas que a gente deveria discutir é a questão de dados, que foi a primeira coisa que eu coloquei. Por quê? Não se gerencia o que não se mede o que não se define o que não se entende e não há sucesso no que não se gerencia. Se a gente não gerenciar as nossas questões relacionadas a recursos e reservas, lembrando que a governança desse setor envolve governança de Estado e governança empresarial, sem dados, a gente não vai ter sucesso em compreender, né, para onde estamos, onde eu vou, como diz lá em Minas, onde eu vou. Então, se a questão é cenário, onde eu vou? Não sei para onde eu vou, não sei onde eu estou, eu preciso de dados. Para fazer interpretações, para gerenciar, eu preciso de dados. Não só as grandes que já têm esse conhecimento, mas quem trabalha mais com isso e não faz parte desse grupo, precisa entender que o ESG é uma necessidade, não uma despesa, não é uma burocracia.